todos, 30º episódio do CBcast aqui de Unai. Hoje nós estamos com um convidado especial, o André Campos Lourenço. Seja muito bem-vindo, André. Valeu, obrigado, doutor. Nós estamos aqui com o André para falar sobre o tema teatro e artes em geral. O nosso título é Entre Atos e Emoções, a jornada de André Campos no teatro. André, ele é técnico em agropecuária, ele é formado em engenharia agronômica pela Facto em 2003, exerceu as atividades até 2016. Ele faz licenciatura de teatro e atua como ator, diretor, palhaço, fotógrafo, capoeirista, produtor. Ele é elaborador de projetos culturais e fundador da Companhia de Teatro Pé na Estrada e do Ponto de Cultura Teatro de Quintal. Ele tem, na sua trajetória, a função de educador desde 2025, ator profissional pelo SATED, que é o Sindicato de Atores de Minas, né, André? E preside o Conselho, atualmente, o Conselho Municipal de Políticas Culturais aqui de Unai. Seja muito bem-vindo, André. Como é que começou a sua jornada no teatro? Qual foi a sua inspiração? Conta um pouquinho para nós desse início de jornada. Pois é uma história. Eu acho que eu posso falar que eu, desde pequeno, eu era aquele primo mais divertido, que gostava de ver os filmes e imitar os personagens daquele filme ou daquela novela. Tinha uma memória muito boa. Mas eu costumo dizer que o meu pai é uma figura muito importante para mim nessa questão da minha formação como ator, porque ele trabalhou 27 anos na Capu. Sim. E lá tinha a Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho, que são as CIPATs. Sim. E era levado os temas assim muito importantes sobre a questão de segurança do trabalho em teatro. Naquela época, o grupo Teatral Fênix era contratado e o meu pai saía da fábrica de ração, porque ele sempre trabalhou como operário, né? Tipo, fábrica de ração, de arroz, limpeza de arroz. Ele chegava em casa, tomava banho e me levava para Capu de volta, pós horário de trabalho, né? Para assistir peças de teatro. Eu vi peças de teatro desde pequeno, então eu acho que o teatro me atravessou como público, primeiramente. Mas eu achava que pagava para fazer teatro, como se fosse um curso para mim, né, naquela época, como jovem. Mas em 2006, o meu irmão mais novo, ele participou de um curso de um festival de teatro, onde também é organizado pelo Fênix, e eu fui assistir ele. E aí eu fiquei mais apaixonado ainda e já entrei naquele ano. Você é unaiense? Sou unaiense. Aí em 2007 eu participei desse curso de teatro com meu irmão, participou em 2006. Participei como aluno, como ator. E já em 2008 eu já estava como diretor, 2009 também, 2010 eu já era presidente do Grupo Teatral Fênix, 2011 e fiquei até 2012 no Grupo Teatral Fênix. Aí, nesse mesmo período, estava coincidindo com a minha conclusão do curso de agronomia, porque o teatro que eu fazia parte, né, o Grupo Teatral Fênix, era frente à Facto. Então, tanto perto da pracinha. Era ali na rua Rua Rio Preto, perto da pracinha ali onde é o antigo cemitério. Sim. Então, em 2012 eu saí do Fênix, junto com esse período eu estava fazendo o meu TCC da agronomia. E saí junto com a minha esposa, a Elaine, que também é atriz. E falando, olha, ela falou comigo, André, quando você terminar o TCC, a gente monta um novo grupo. Nesse período de 2012, a gente estavam uns 12 atores junto comigo, assim, no Fênix. Estava se consolidando já. E aí terminei a faculdade de agronomia e junto com a minha esposa a gente criou a Companhia de Teatro Pé na Estrada. Acho que meio que eu digo que o teatro, ali junto com a minha área da agronomia, né, porque eu fiz técnica agropecuária, né, tipo, quando entrei no ensino médio eu já fui para a Escola Agrícola aqui de Unaí. Sim. E depois eu fui para agronomia logo depois. Só que aí nesse início da agronomia o teatro também me pegou pela mão. Certo. E foi uma coisa que me ajudou bastante, principalmente apresentações de faculdade, né, no início, eu era muito nervoso. Inclusive hoje ainda sou tímido e tudo mais, mas essa questão de saber falar em público, de, sei lá, ordenar os pensamentos, foi o teatro que me ajudou bastante, sabe? Né? E fala um pouquinho qual que é a importância do teatro na sociedade, né, e como ele pode impactar a vida das pessoas.
Ah, e para mim o teatro, ele sempre quando alguém faz essa pergunta, o que é importante para mim o teatro, eu acho que ele ensina pra gente o lugar da alteridade. É porque eu como quando estou como ator, eu não falo o que eu penso, eu falo o que o personagem fala. Então ele me ensina o tempo todo o lugar do outro. E quando eu vou assistir o teatro, né, no caso sendo como plateia, eu também me dou lugar ao outro, Sim. porque eu não falo, né? Eu na plateia eu tenho que ficar calado, eu tenho que ouvir aquela história. Então, eu acho que o teatro Interpretando. ele me ensina o lugar do outro o tempo todo. E aí quando o lugar do outro vai para a vida da gente, a gente imagina em todas as situações. Se eu perder se a pessoa perdeu um filho, se a pessoa foi vitoriosa, o tempo todo essas energias a gente tenta experimentar, né? Se eu fui mal com uma pessoa, eu me coloco no lugar dela depois, né? Mesmo que foi eu que fui responsável por isso, e reflito, falo, pô, será que eu ia me sentir bem se eu fosse tratar dessa forma, do jeito que eu tratei ela? Sim. Entende? Então, o teatro me ajuda bastante isso. E as pessoas confundem muito a alteridade com a austeridade. Sim. Troca o L pelo S. E é o que a gente está enfrentando muito é isso. Pessoas que são ríspidas umas com as outras, que não tá nem aí com a vida do outro. Eu acho que o teatro, para mim, nessa O sociedade teatro contemporânea, ajuda traz muito. reflexão e uma paz para a alma. E eu acho que talvez nós poderíamos aqui, o Naí, a gente até percebe em reuniões sisudas, né, do Exato. governo, de judiciário, de legislativo, executivo. Quando eu fui a algumas palestras, por exemplo, em Paracatu, é palestra do profissional, da minha profissão mesmo, a gente vai lá para se atualizar e tudo. Toda vez que eu chegava lá na Câmara de Paracatu, tinha um espetáculo de teatro, mesmo que por 15 minutinhos ali. Sim, Isso trazia um ânimo, né? sim. Para enfrentar um tema sisudo depois, uma palestra mais longa, né? Eu acho que isso é muito importante. Nós tínhamos que cultivar aqui, por exemplo, essas audiências públicas têm acontecido bastante aqui no Naí. Por exemplo, a de ontem mesmo, eu assisti um pouquinho aqui na internet. Ela começou assim, logo de cara, né, com um tema já pesado, né, um tema Sim. pesado. Se colocasse um teatrinho ali de 15 minutos antes disso acontecer, eu acho que as pessoas não iam ficar tão nervosas, né, do jeito que está. O que É, você acha sobre nós praticarmos mais essa participação cultural do teatro para antes desses eventos? eu acho que a gente pode separar a apresentação teatral de duas formas. A gente tem um grupo e a gente tem alguns espetáculos que a gente quer fazer naquele ano, Sim, né? O que a gente como artista tem como vontade de realizar, o que que o mundo está pedindo da gente. Mas também a gente tem a linha do teatro empresarial, teatro sobre tema, teatro sobre encomenda. A nossa companhia faz esse tipo de trabalho também. A perfeito. gente já fez, por exemplo, se não me engano, há 10 anos atrás, o governo da Prefeitura de Unai foi autuado pelo Ministério Público sobre o trabalho infantil na cidade. Sim, E aí a Prefeitura do ano passado teve que contratar perfeito. nós, artistas, para circular para as escolas, para falar sobre a importância Ótimo. da educação. Porque, para mim, por exemplo, o que faz é, é, contra o trabalho infantil, para mim, é a educação. Com certeza. Você Então, tocou num ponto se a crucial. escola é um local onde o aluno ele nunca vai ter evasão e Hum. que esse aluno ele vai ser prendido, não, apreendido pelo que é oferecido na escola, ele Ótimo. não vai procurar o trabalho, né? E o teatro é uma forma que você consegue demonstrar, né, por atos, e a pessoa consegue receber isso com uma facilidade muito grande, porque ela tem a abertura de interpretar o que o personagem está ali fazendo. E você consegue transmitir a mensagem de maneira mais, vamos dizer assim, mais pacífica, mais tranquila. E até esse ponto aí é muito crucial, porque, por exemplo, as pessoas confundem muito, porque qualquer medida que o governo atua contra o trabalho infantil, pensam que está bloqueando eles de dar autonomia para o seu filho, de Não, não é isso que a ajudar gente uma está falando, fazer né? doméstica. Quer dizer, as pessoas confundem isso, né? Então, às vezes o teatro pode ajudar até as pessoas diferenciarem. Falar, não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando do trabalho infantil, que é aquele que uma criança, adolescente substitui o adulto na sua atividade. Isso é trabalho infantil. A Agora, o gente afazer doméstico, pontual, que você está com o seu filho ali pedindo o para ele preparo arrumar para um. a vida, né? Exato. Tipo, Esse é diferente, é né? diferente. A E gente está falando daquele colega que você sempre viu sair da escola do turno da manhã uhum. e estudar à noite para trabalhar durante o dia. E esse menino tem 16 anos, 15 anos.
Hoje a gente tem a lei do jovem aprendiz, que tem, mas tem toda ali uma questão de, ele não pode trabalhar à noite, ele não pode trabalhar em atividade insalubre, então tem várias outras coisas que podem ser... E o teatro por encomenda ele pode ajudar demais, né, nessas vertentes, por exemplo, uma comemoração de, igual você falou aí, da comemoração da Capu, né, um evento, né, para explicar sobre segurança do trabalho. Por encomenda, ele pode ser um evento que venha a ajudar a tocar em temas sensíveis, né? De uma forma mais tranquila, que vai trabalhar a mente, né, do espectador de maneira tranquila. Como é que é o processo de criação de um personagem, André? E quais as técnicas você utiliza para se conectar com esse personagem? Eu já trabalhei tipo, como eu falei, que eu comecei no Teatro Fênix, né? Uhum. Lá a gente pegava um texto, decorava e tentava procurar um personagem, criar um tipo. Na nossa companhia Penestrada, a gente tem um trabalho um pouco diferente. A gente geralmente monta espetáculos, às vezes clássicos, né, da literatura mundial, sei lá, um Shakespeare, um Chekhov, um Lewis Carroll, ou a gente vai montar um texto autoral, por exemplo. Exploradores da Caverna, acho que deve ter feito alguma coisa, né? A gente pega um texto que já existe e aí a gente lê aquele texto, estuda aquele texto e depois vamos para a cena. Os nossos personagens, ele parte da ação, não do que a gente decorou de um texto, talvez, mas aquilo que a gente estudou, a gente vai criar, que comunica com a nossa cidade, que comunica com a forma que a gente fala. A gente montou agora, recentemente, no dia 30 de março, em comemoração ao Dia do Teatro, um espetáculo chamado Fazenda Fazenda, que é uma adaptação do Mágico de Oz. Eu tô com cabelo louro, por exemplo, mas eu tava com a barba, barba maior, o bigode, tudo louro, porque eu fiz o leão do Mágico de Oz. As pessoas vão lá assistir um Mágico de Oz unaiense. Eles não vão ver um Mágico de Oz que vai estar lá a Dorothy, toda bonitona. Não, a lá unaiense, a lá a Companhia Penestrada, a forma que a gente cria. Então os nossos personagens são criados em cena, em situações que vão sendo trabalhadas durante vários tempos. Mas eu já tive personagens, por exemplo, que eu só criei ele depois da estreia. Porque eu fui para a estreia achando que estava criado, mas só tive o insight do personagem depois da estreia. E esse espetáculo a gente circulou ele por vários lugares, que é a Gaivota, um espetáculo muito importante assim na nossa vida. Foi um espetáculo que a gente foi premiado em Ponte Nova como melhor espetáculo de teatro lá no Festival Nacional. E ele fala sobre a frustração do artista do teatro, que dá errado. E a nossa estreia deu errado. E a gente passou a noite toda chorando porque a estreia deu errado. E aí o Nazareno, um amigo nosso, que também é do teatro, ele chegou e até mim e falou: pô, André, olha o que você faz aí, você faz inovação. Deu errado porque vocês são audaciosos, vocês tentaram algo muito além do que é normal. E ele estava sendo o que o meu personagem é pro sobrinho na peça. Entendi. Entende? Dali surgiu um personagem. Então. Aí eu falei, o Nazareno me entregou o personagem, entende? Criando, fazendo, né? Então, tipo assim, depende das situações que a gente tá montando, sabe? Bacana. Tem personagens que são tipos. Tipos eu vou fazer um velho, eu vou fazer um bêbado, eu vou fazer uma senhora, eu vou fazer um... Entende? Mas tem outros personagens que eles são muito mais parecidos comigo do que, sei lá, o que o autor escreveu, entende? Certo. A gente busca muito mais essa comunicação com o unaiense. Porque como é que a gente pode se destacar de outros grupos de teatro do Brasil? Para mim, a melhor saída é ser unaiense. Perfeito. Porque nenhum outro grupo, além dos que tem aqui Unaí, são unaiense. A forma que fala, a forma que cria, as histórias que a gente tem. Porque o povo unaiense são grandes contadores de história. Grandes contadores de história. Entende? Inclusive, esse ano a comarca de Unai comemora 70 anos e nós queremos que vocês participem lá também. Já está aceito o convite. Com uma apresentação teatral antes dos eventos, antes daquelas palestras que nós vamos reduzir bastante, né? Deixar bem curtinha a fala dos políticos. Mas, enfim, nós temos aqui uma estrutura em Unai. Você estava me falando antes que você já tem um ponto de cultura, tem aqui algumas entidades que você, né, já toma frente, você é presidente do Conselho Municipal de Cultura.
cultura. É o Como é que estouro. está a estrutura de Unai para recepcionar os artistas, para dar estrutura para a atividade prosperar? Olha, eu acho que para nós prosperar na cidade de Unai, a gente precisa dar check, né, confirmar algumas ações do Sistema Nacional de Cultura. Certo. Em 2010 foi lançada aí a lei do Sistema Nacional de Cultura, Sim. onde todos os municípios têm que fazer o seu sistema municipal de cultura. Está lá na Constituição, artigo 216. 216A. Né? 216. E engraçado que cultura até é tão importante que ela é citada na Constituição, no ato das disposições constitucionais transitórias, por mais de 60 vezes, para ser preciso, 68 vezes. É um tema extremamente importante. Eu fiz um trabalho da faculdade justamente sobre a Constituição Federal, falando que o que acontece? As pessoas muitas vezes vão investir os recursos financeiros da cidade e direciona para a saúde, para a educação, para a segurança. Sabemos de todas as importâncias, por isso que o orçamento eles são divididos, um é 25%, outro é 30%, a cultura não sei quantos por cento. Para a Unai, a gente precisa cumprir o Sistema Municipal de Cultura. A gente já tem a Secretaria de Cultura. Isso já é um avanço, porque ela já foi SEGELC, depois foi FUMAC, que é Fundação Municipal de Arte e Cultura. Hoje ela é Secretaria de Cultura. Isso diferencia muito. Porque se ela tivesse dentro da educação, se o artista fosse lá pedir uma parceria, talvez o secretário pensaria muito mais no viés da educação do que da cultura. Quando se desmembra isso, você tem ali a quem procurar. Então isso já é um avanço. A gente tem um Conselho Municipal de Cultura funcionando há muito tempo, e assim, funcionando de uma forma muito, muito firme, nas decisões políticas, principalmente, sobre os orçamentos que vêm na prefeitura, sobre o PPA, sobre a LOA, sobre todas essas questões orçamentárias, principalmente. Uma autonomia financeira orçamentária ali para acontecer. Mas a gente também tem algumas coisas que a gente ainda não tem. A gente não tem um Fundo Municipal de Cultura. Aliás, a gente tem o Fundo Municipal de Cultura funcionando, a gente tem a conta do Fundo Municipal de Cultura, mas a gente não tem direcionamento de recursos para esse fundo. O fundo está lá no fundo, entende? Mas a gente também não tem nenhum tipo de lei de incentivo cultural, que isso está dentro do Sistema Municipal de Cultura. São 9 guarda-chuvas, né? 9 caixinhas que a gente tem lá e dá um check. Secretaria de Cultura, ok. Conselho de Cultura, ok. Fundo Municipal de Cultura, ok. Mas a gente não tem os fóruns setoriais da área da cultura, a gente não tem um sistema de indicadores culturais. Por exemplo, para fazer a gestão que a Constituição exige. Eu sou elaborador de projeto, eu sei de vários projetos de editais da cidade, e até do Brasil, até fora. Tem importância para a transparência também, esses dados, esses indicadores. Posso dizer, olha, o dinheiro veio, nós fizemos isso. Foi gasto 600... por exemplo, o Unai, a população de Unai sabe que o Unai em 2020 recebeu 600 mil reais para a área da cultura. Sabe que em 2021, pela Paulo Gustavo, veio 742 mil reais. Veio que em 2024 veio mais 603 mil reais via PNAB. Sabe que em 2025, 26, 27, 28 vai vir esses 603 mil reais todos os anos. Então a gente precisa mais de transparência, sabe? Eu como conselheiro de cultura, como presidente também, eu faço muito esse trabalho de fazer lives até no meu próprio canal. Eu tenho um canal no YouTube, eu tenho a minha própria página do Instagram e sento com os artistas e falo, bora fazer um portfólio. Você, artista, as leis estão vindo, mas se você não se preparar, porque nós artistas, a gente não tem uma CLT, né? Onde a gente vai olhar, eu passei pela empresa tal, trabalhei 10 anos. O artista não, o artista, o que faz com que ele mostre a carreira dele é um portfólio. Apresentei lá na comarca, então tira uma foto. Eu estou em cena, pede alguém para tirar foto. Ou quem organizou, tirou foto, filmou, manda para nós. A pessoa que te convidou manda um ofício dizendo, fulano de tal, apresentou no tal dia. Então a gente faz muito esse trabalho. E como é que eu, como elaborador de projeto, vou saber quem são os artistas da cidade se a gente não tem um indicador de artista da cidade também? Perfeito. Entende? Eu acho que para a gente ter uma cidade vindoura... O satélite não faz esse cadastro, não? O histórico. Pô, tem os mapas, só que aí... Mas personalizado, individualizado por artista, tem? Não. Aí seria uma ferramenta boa. Né? A gente precisa muito disso da cidade, entende? Local, né? A gente pode até acessar agora, quem está assistindo aí, acessar mapas culturais. Você vai ver os artistas que existem aí. Perfeito. Só que você vai ver o acesso de um mapa via federal,
é muito mais distante do que o acesso que sei lá, o Local, secretário de regional. Cultura falar: oi, gente, tudo bem? Você é artista de Unai? Se cadastra. A Secretaria de Cultura tem um cadastro da prefeitura, só que isso não está na internet. Não está Entende? divulgado, né? Não tem lá, tipo, um mapa onde Acessibilidade, eu né? vou ver uma pizza, né? Um gráfico em pizza, onde 50% dos artistas da cidade, eles Certo. são músicos, 30% são capoeiristas, 10% são atores, 3% são luthier. Entende? É isso que eu estou querendo dizer. É onde a gente pode ter um acesso, dizer e ter se 50% são músicos, então eu acho que nos editais próximos a gente poderia direcionar um valor maior, talvez. Para música. Entende? Pensar nessas Mapear, estratégias fazer de plano. indicadores, né? Sim, Colocar números, né? sim. Fazer um olhar para trás e ver qual o projeto que deu errado, qual deu certo, para Quem poder são os avançar. grandes que a gente pode dar um Isso. impulsionamento, quem são os pequenos que a gente pode segurar na mão e levantar eles junto com os médios e Perfeito. assim ficar grande. Só para Entende? reforçar, André, para o nosso espectador, né, a importância da cultura. O que justifica, por exemplo, o Brasil é um Estado laico? Né? O que justifica símbolos religiosos nos órgãos e repartições públicas? Não é a religião, porque isso é um país laico, né? O Supremo já disse isso. O que sustenta os símbolos religiosos nas repartições públicas é Atividade exatamente a artística. cultura. Uhum. Né? Então, esse é um tema extremamente importante. Que você Eu, está dizendo aí para a gente avançar um pouco mais na gestão, né? Observar, dar mais transparência, né? Para que esse mecanismo funcione e que as pessoas participem também. Eu acho que a fazer, população, eu mesmo, vários detalhes que você falou aqui, realmente estava alheio a isso. fazer as políticas públicas funcionar. Eu acho que a gente tem as instituições, o senhor, como doutor, sabe da importância das instituições, instituições de cobrança, de Sim, fiscalização e de fomento e tudo mais. Se a gente tem as políticas públicas aí, que são trabalhadas, né, em cidades X, Y, Z, eu acho que a gente precisa fazer com que as políticas públicas de Unai funcionem. Porque o que eu vejo muito nas gestões, que todas assim, né, que passam, é que na maioria das vezes eles olham e eles entram para um governo e acham que eles têm o plano de todas as resoluções. sim. E falta diálogo. Eu acho que o que precisa é diálogo. E quando a pessoa cai para dentro de uma organização, tipo de um poder público, ele perde esse diálogo um pouco. Porque ele fica com medo de, a pessoa só vai lá para cobrar. Não, a gente está em busca de diálogo, para conversa, para fazer as políticas públicas funcionar. Funcionando, eu acho que os artistas, eles estão aí, eles seguem trabalhando, com fomento ou sem fomento. A diferença é que ele vai ser amador ou ele vai ser profissional, entende? Ele vai ter que trabalhar em outro Em lugar outra área, para suprir o sonho dele, consorciado com ou também ele o teatro. vai fazer como eu, dar um cavalinho de pau, largar a área da agronomia na cidade onde é a terceira maior bacia leiteira do estado de Minas Gerais, Primeiro PIB do agro. é a cidade que mais produz grãos irrigados do Brasil, para fazer teatro. E você deve fazer muito teatro com esse cenário rural, né? Faço, Muitas apresentações com base no faço, cenário rural. faço muito. Na pecuária, por exemplo, vai ser histórico isso vocês fazerem representando o vaqueiro, porque hoje a profissão está acabando. Tava acabando, até porque a produção leiteira em Unai ela é muito forte, e principalmente eu acho que na agricultura familiar Tecnologia também, né? vai também É muito incrementando. Né? forte. André, você tem algum conselho aí ou mensagem para quem sonha em seguir essa carreira artística no teatro, na música, enfim? Olha, eu sou. Difícil falar, né? Mas é bom a Eu gente sou uma pessoa que deixar gosta isso. de dar conselho para aquela pessoa que quer fazer o que quer fazer. Hum, Eu acho que infelizmente, a gente tem um, um processo de maturidade meio que forçado para que a gente decida nossas profissões muito cedo. Hoje eu estou com 37 anos e estou fazendo a minha segunda graduação. A isso é bom. graduação que eu estou fazendo agora é a que eu queria desde pequeno, entende? Muito bom. Então eu acho que a gente tem Sempre que. tenho mais de uma graduação, é importante. Ou curso técnico, ou não deixar de estudar, né? Não deixar de E eu acho que conhecimento. eu quero ser advogado, seja o melhor advogado, Ótimo. sabe? Você quer Fazer o ser máximo. ator, faça o máximo. É o que a gente fala, né, o povo grego falava sobre elan vital. É Uhum. o que você tem ali de mais potente. É o que você acorda às 4 da manhã saltitando, sabe? Com Acorda de muita madrugada com vontade. rascunho, né? Anotando os Que você planos. deita falando, nossa, tô doido para acordar porque amanhã eu tenho teatro para fazer. Né? Perfeito. Da forma sua do senhor é defender ou fazer um processo.
Entende? Eu acho que o conselho é, aí se você achou o que você tem de vocação, é ir para cima, sem medo, Perfeito. Com sabe? esforço, dedicação, né? E me fale um pouco sobre o ponto de cultura que vocês têm aqui, chamado Teatro de Quintal. Qual a definição, para o espectador entender, porque muita gente não sabe o que significa um ponto de cultura que vocês conseguiram galgar aqui com o Teatro de Quintal. Ponto de Cultura é um programa que vem do governo federal, né? Foi criado em 2010/11, se eu não me engano. É uma lei chamada Cultura Viva, que certifica entidades Sim. culturais, socioculturais também, mas principalmente de cunho cultural, como uma certificação para fazer com que eles participem de editais. É falar assim, ó, essa instituição ela pratica atividades culturais muito fortes, não só como um grupo, mas também para a população que circunda ela. E assim ele tem essa certificação, ele pode participar de editais com valores maiores. Eu, como pessoa física, por exemplo, eu posso concorrer um de 80 mil, enquanto um ponto de cultura ele pode concorrer um de 160. 170. Ah, ponto de cultura, vai ter um edital que tem, sei lá, 1 por 1 na vaga, ou 50% de chance. Enquanto eu, como pessoa física, vou ter 0,01% em disputa de um edital. Então, o governo ele olha para esses pontos de cultura porque pressupõe-se que, na prática, esses pontos de cultura olham para outras entidades. Sim. Ajuda a dar capilaridade na Sim. distribuição dos recursos necessários. Né? Exato. O que se critica muito desses recursos aí, inclusive de outras leis, né, é que às vezes eles capitaneiam ou destinam recursos, né, para artistas já consagrados, né, já tem um volume, tudo, e falta destinação, às vezes o cobertor curto para aquele que está começando, justamente pela dificuldade de você controlar o recurso, verificar o projeto se foi mesmo alcançado, se a torneira está fechadinha, certinha, com o gasto necessário para fazer a apresentação. E talvez esse ponto seria uma forma adequada de tentarmos, né, evoluir nesse aspecto. Mas o Naí tem uma estrutura assim, fixa, vamos dizer, em termos de um local fixo mesmo, para agregar grandes festivais ou festivais que sejam de médio porte, aí, para dar conta aqui do volume e do crescimento da cidade, André? Não. Infelizmente, a gente ainda não tem. É o primeiro pedido dos artistas da cidade que veio da Conferência Municipal de Cultura de 2023 e que se transformou no Plano Municipal de Cultura, que é a Casa de Cultura. A Casa de Cultura, o Teatro Municipal, é uma prioridade. É uma prioridade dos artistas. Eu acho que todos os artistas ele precisam de um espaço onde ele possa praticar sua arte, que ele possa ensinar outros a praticarem e que ele possa fazer o seu trabalho ali. E que a população, o que é o mais importante é que a população saiba onde é. Porque quando Uma referência. uma referência, porque a gente tem vários espaços culturais no Unaí, só que eles são privados. Mas, André, eu agradeço demais a sua presença. Nós estamos aí já passando o nosso tempo, né, dos 20 minutos. Foi muito bom conversar com você. Os temas são muito novos, instigantes, né? Pelo menos para mim, muita coisa que foi falado por você aqui. Eu realmente, como cidadão e até profissional, eu não sabia, né? Quer dizer, os instrumentos aqui que você falou são relevantíssimos para nós, né? E esteja à vontade para você voltar aqui no nosso espaço, né, do CBcast, para falar sobre projetos, festivais, outros aspectos que envolvam aí o setor artístico de Unai. Obrigado. Obrigado. Eu queria deixar aí o convite também para quem está nos assistindo. Participarem das reuniões do Conselho. As reuniões do Conselho são transmitidas pela internet? Elas não são. Elas acontecem na Secretaria de Cultura. Quarta-feira agora a gente já vai ter a nossa reunião. Acho que é importante os artistas participarem. Deixar o convite aí também para quem está nos assistindo acompanhar o nosso trabalho, nossa companhia de teatro Pé na Estrada, né? No Instagram, tem lá a CIA Pé na Estrada. Quem quiser nos ajudar, fique à vontade, procure a gente. E em junho a gente vai ter um festival estudantil de teatro, está envolvendo aí 6 escolas públicas de Unai. A gente está aí por volta de 40 alunos, adolescentes trabalhando com a gente. Como eu era lá em 2006, a gente está com 40 alunos nesse trabalho. É isso. Obrigado, doutor. É isso. Até a próxima. Obrigado. Valeu.